Você imagina viver em uma época onde cada refeição era uma batalha pela sobrevivência, onde a fome era uma companhia constante e a abundância era um privilégio quase desconhecido? Esqueça as imagens românticas de banquetes repletos de carnes assadas e vinhos finos. Para a vasta maioria da população na Idade Média, os camponeses, a vida era uma luta diária contra a escassez, e a comida, longe de ser um prazer, era a mais pura necessidade para se manter vivo. Neste roteiro, vamos mergulhar na realidade culinária dos camponeses medievais e desvendar as 15 refeições básicas, baratas e essenciais que lhes permitiam sobreviver, revelando a engenhosidade e a dureza da vida no campo. Prepare-se para uma jornada que transformará sua percepção sobre o que era comer nos tempos medievais. Nosso objetivo é mostrar a você não apenas o que eles comiam, mas o porquê dessas escolhas e o impacto delas em suas vidas. A Idade Média foi um período de grande dependência da terra, onde a subsistência vinha quase que exclusivamente do trabalho árduo e da sorte de boas colheitas. Os camponeses, que constituíam cerca de 90% da população, viviam sob o jugo de senhores feudais, cultivando a terra em troca de proteção e um pequeno pedaço de chão para si. Seus dias eram longos, exaustivos e pontuados pela incerteza. Não havia espaço para extravagâncias culinárias e cada grama de alimento era valorizada. Vamos descobrir os segredos de uma dieta ditada pela necessidade. A primeira e mais fundamental das refeições era o pão negro. Longe dos pães brancos e macios de hoje, o pão camponês era denso, pesado e muitas vezes azedo. Feito de grãos mais rústicos como centeio, cevada e aveia, misturados com farelo e, em tempos de escassez extrema, até mesmo com serragem ou bolotas moídas. Era a base de cada refeição, fornecendo a maior parte das calorias necessárias para o trabalho pesado. Em segundo lugar, tínhamos os mingaus, ou papas, feitos com os mesmos grãos do pão, cozidos com água e, ocasionalmente, um pouco de leite se disponível. Os mingaus eram versáteis. Podiam ser consumidos no café da manhã ou como uma refeição noturna, adicionando ervas, vegetais selvagens ou até mesmo um pouco de gordura animal para sabor e nutrição extra. A terceira categoria essencial eram as sopas e ensopados, conhecidos como pottage. Este era o coração da cozinha camponesa, um caldeirão que fervia quase constantemente sobre o fogo. Nele ia tudo: vegetais da horta como repolho, cebola e nabo, legumes secos como ervilhas e feijões e qualquer pedaço de carne ou osso que pudesse ser obtido. Era uma refeição completa, nutritiva e facilmente compartilhada. Quarto, os legumes secos como ervilhas, feijões e lentilhas eram um pilar. Baratos, fáceis de cultivar e armazenar, forneciam proteína vital em uma dieta com pouca carne. Eram reidratados e adicionados a sopas, ensopados ou transformados em purês. Quinto, os vegetais de raiz. Nabo, cenoura, geralmente branca ou roxa, não a laranja que conhecemos, e pastinaca eram cultivados em abundância. Podiam ser armazenados em adegas subterrâneas durante o inverno, garantindo uma fonte constante de vitaminas e minerais. Em sexto lugar, o repolho e outras folhas verdes eram indispensáveis. O repolho era fácil de cultivar e se adaptava a diversos climas. Além disso, os camponeses forrageavam incansavelmente por folhas selvagens, como urtigas, dente de leão e alho silvestre, que adicionavam sabor e nutrientes à dieta. Sétimo, se o camponês tivesse a sorte de possuir uma vaca, cabra ou ovelha, queijo e leite eram uma fonte valiosa de calorias e proteína. O leite fresco era raro, mas o queijo, feito para durar, era um alimento básico importante. Oitavo, os ovos de galinhas caseiras, quando disponíveis, eram uma bênção. Pequenas e fáceis de manter, as galinhas forneciam uma fonte regular de proteína de alta qualidade, essencial para a força física. Nono, as frutas silvestres e nozes eram um presente sazonal da natureza. Amoras, framboesas, maçãs e peras selvagens, avelãs e nozes eram colhidas e consumidas frescas, ou, se possível, secas para o inverno. Décimo, para aqueles que viviam perto de rios ou do mar, o peixe salgado ou seco era uma alternativa vital à carne. Durante a Quaresma, quando a igreja proibia o consumo de carne, o peixe tornava-se ainda mais crucial, sendo preservado para durar meses. 11º, o consumo de ganso e frango era mais um luxo ou uma refeição para ocasiões especiais do que um alimento diário. Os frangos eram mais para ovos e os gansos para festas ou para venda, uma fonte de renda em vez de sustento. 12º, a carne de caça menor, como coelhos, esquilos e pássaros, era obtida de forma clandestina. A caça era geralmente um privilégio da nobreza, mas a fome levava os camponeses a arriscar suas vidas para complementar sua dieta com essa rara fonte de proteína. 13º,
tínhamos os bolos de grão, ou panquecas. Simplesmente feitos com farinha e água, cozidos em uma chapa quente, era uma refeição rápida e prática, muitas vezes servindo como um substituto do pão quando este estava em falta. 14º, a cerveja fraca era mais do que uma bebida, era uma parte integrante da dieta camponesa. Feita em casa, conservada ou aveia, tinha baixo teor alcoólico e era mais segura para beber do que a água, muitas vezes contaminada. Fornecia calorias e nutrientes, sendo consumida por adultos e em menor quantidade até por crianças. E em 15º lugar, a pasta de legumes. Feita com ervilhas ou favas cozidas e amassadas, temperadas com ervas selvagens e um pouco de gordura animal, essa pasta era uma forma concentrada de proteína e carboidratos, servindo como um acompanhamento substancial para o pão. A vida dos camponeses medievais era um testemunho da resiliência humana diante das adversidades. Sua dieta, embora rudimentar e muitas vezes monótona, era perfeitamente adaptada às suas necessidades de sobrevivência e aos recursos disponíveis. Cada uma dessas 15 refeições não era uma escolha, mas uma necessidade forçada pela pobreza e pela luta diária. Compreender o que eles comiam nos ajuda a valorizar a abundância de alimentos que temos hoje e a reconhecer a engenhosidade de pessoas que, com muito pouco, conseguiam manter-se vivas e sustentar a sociedade. A história da alimentação camponesa é a história da persistência, da simplicidade e da profunda conexão com a terra. Ela moldou não apenas seus corpos, mas também sua cultura e seu lugar no mundo medieval. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido você conhece sobre a Idade Média.